Mas esses dias que estamos vivendo, queridos, são dias que nossa fé tem sido desafiada. E eu quero pensar sobre esse tema, uma fé inabalável. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, nós leremos do versículo 16 ao 21. Sentado como os irmãos estão. Romanos 4, do versículo 16 ao 21. O tema da nossa mensagem é uma fé inabalável. Para esses dias difíceis, esses dias extremos que têm trazido preocupações, aflições de diversas ordens, nós temos sido, mais do que nunca, desafiados a continuarmos crermos na soberania de Deus, crermos no cuidado de Deus, crermos na provisão de Deus, porque nós somos uma comunidade de fé, e nossa fé tem sido desafiada ao extremo nesses dias, mas o nosso desafio é continuar crendo, porque o justo viverá pela fé. Diz assim a palavra de Deus: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de o que a ele havia prometido, também era poderoso para o fazer. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações, amém? Uma fé inabalável. Esse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo narra a fé de Abraão, porque o argumento de Paulo no capítulo 4 de Romanos é que nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. E para provar este argumento, Paulo chama a atenção de Abraão, que viveu 400 anos antes da lei. E Paulo diz: olha, Abraão é o pai dos que creem, e ele foi justificado pela fé, e isso lhe foi imputado por justiça antes da lei. É por isso que nós, que não somos da circuncisão, também somos justificados em Cristo pela fé e não mais pelas obras da lei. Nós somos o povo da aliança que é justificado pela fé, porque Abraão creu. A narrativa de Gênesis 12 nos diz que Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, pela fé, sendo chamado por Deus, obedeceu e foi para um lugar que ele não sabia. Por isso que a Bíblia chama Abraão de o pai dos que creem, de o amigo de Deus. Nós temos ouvido nesses dias muito sobre fé. Tenha fé, não importa em que você creia, o importante é crer. Tenha fé em alguma coisa, a fé vai te curar. Mas na perspectiva bíblica, não basta ter fé. Nós precisamos ter fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é qualquer fé que serve, é a fé depositada na pessoa certa. Mas quais seriam, queridos, as características dessa fé de Abraão que o torna tão famoso? O pai dos que creem, o amigo de Deus, aquele que trilhou e marchou para um lugar que não sabia. Paulo enumera algumas características desta fé de Abraão que eu quero compartilhar com os irmãos, que servem de exemplo, de exortação para nós nesses dias tão bicudos e tão difíceis. A primeira característica que eu quero destacar desta fé de Abraão é que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. O versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações. Em esperança, Abraão creu contra a esperança. Ele esperou
contra a esperança, contra toda possibilidade, contra a expectativa, contra a ordem natural das coisas, Abraão continuou crendo, e esse é o nosso desafio. Quando não há possibilidades, nós precisamos continuar crendo. Quando o médico diz que não tem mais jeito, nós precisamos continuar crendo, porque a última palavra quem dá é Deus. Quando todas as possibilidades cessaram e para nós não há mais recursos, argumentos, força, nós precisamos continuar crendo, porque cremos no Deus do impossível. Nós, nesses dias, vemos que Abraão creu contra a lógica, porque Abraão, os irmãos sabem, Deus prometeu um filho a Abraão. Sua esposa, diz o texto de Gênesis, que já havia cessado o hábito das mulheres. O que quer dizer isso, pastor? Sara não mais menstruava, havia cessado o ciclo reprodutivo na vida de Sara. Ela havia entrado na menopausa, não havia mais óvulo. Ela já havia passado o seu período reprodutivo. Mas Abraão continuou em esperança, crendo contra a esperança. Não levou em consideração a sua idade, nem a idade de Sara, nem seu corpo amortecido pela idade. Continuou crendo contra a natureza. E esse é o nosso desafio: continuar crendo a despeito das possibilidades, a despeito das expectativas, e como nós temos sido desafiados nesses dias. Mas muitas vezes, querido, é difícil para mim e para você continuar crendo. Você que talvez tenha alguém na sua casa dependente químico, que use droga, que beba abusivamente, que seja um alcoolista, um alcoólatra, e você tenta ajudar, interna essa pessoa sai, volta para os vícios, volta a dar trabalho, vive no mundo do crime, volta a roubar, volta a ser preso, e muitas vezes você ouve sempre de alguém: para esse aí só a morte, não tem jeito não. Querido, quando isso sai da nossa boca é um escândalo, porque nós cremos no Deus do impossível. Se Deus é poderoso para ressuscitar um morto, porque Ele não pode transformar a vida do seu filho, do seu marido, do seu sobrinho, nós precisamos continuar crendo. Mas eu não vejo possibilidade nenhuma em esperança, crer contra a esperança, contra todas as possibilidades, porque Deus é o Deus do impossível, meus irmãos, e nós precisamos crer nisso. Eu sempre me lembro, quando conto e leio esse texto, da experiência de minha irmã caçula. Aos 20 anos de idade, salvo engano, ela foi a um ginecologista e o médico disse para ela que ela só tinha 20% de chance de engravidar, uma chance baixíssima, ínfima. E ela é aquele tipo de pessoa, de mulher, que as crianças são apaixonadas. Ela tem mel, gosta das crianças, e os irmãos sabem que as crianças possuem um radar de sinceridade. Todo mundo que gosta das crianças sinceramente, elas devolvem isso com amor, com carinho e com muita atenção, e ela é assim. Quando minha filha nasceu, quando nós anunciamos, eu e minha esposa, que ela estava grávida, eu ouvi uma fala de minha irmã que me cortou o coração, meu e de minha esposa. Ela disse: não tem jeito não, já vi que vou ficar para a titia. Porque ela tentava e nada, irmãos. Engravidou, anunciou para todo mundo ficou feliz. 3 ou 4 meses, perde o bebê. Mas em determinado momento, ela, minha esposa e mais 2 irmãs lá na igreja decidiram uma vez por semana se reunir para orar, para clamar ao Deus do impossível, para clamar aquele que chama as coisas que não existem à existência. E pela graça de Deus, Deus abençoou, ela engravidou, e meu sobrinho já tem 6 anos, como prova da resposta da oração. Em esperança, creu contra a esperança, irmãos. Nós precisamos continuar crendo. Ainda neste mesmo assunto, me lembro, durante muito tempo fui professor de escola bíblica. Desde os 17 anos eu fui
eleito professor de escola bíblica pela primeira vez e sempre fui professor de escola bíblica. E um dia, dando aula para os adultos, um casal de missionário que nos visitava lá na minha igreja de origem, na Igreja Batista Monte Ararat, lá no Jardim Primavera, um casal de missionários narrou o testemunho deles. A irmã disse que lutava para engravidar e nada. Aí um dia os dois desistiram, jogaram a toalha e disseram: vamos deixar esse negócio para lá, vamos adotar uma criança? Vamos. Continuaram a orar, conseguiram adotar a criança. 6 meses depois da criança em casa, ela engravidou, porque todas as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. Eclesiastes 3:1, há tempo para todo propósito debaixo da terra. Por isso, debaixo do sol, melhor dizendo, por isso nós precisamos crer, irmãos, contra a esperança. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não podemos ser como Tomé. Eu preciso ver para crer. Não é assim que diz o adágio popular? Nós, irmãos, somos a comunidade da fé. Nós não vemos para crer, nós cremos para ver. É muito importante essa diferença. Nós cremos para ver, por isso precisamos continuar crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, abençoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Deus abençoa, queridos. A Bíblia diz que o fiel abundará em bênção, e é nessa perspectiva, nessa dimensão que nós precisamos crer. Está enfrentando desemprego? Creia que Deus é o provedor da sua casa e Ele vai continuar sustentando o seu lar, e se for preciso, até os corvos Ele mandará alimentar a sua casa. Foi assim que Ele fez com Elias, e é nessa perspectiva que nós precisamos viver, irmãos. Precisamos viver crendo, orar com fé, com confiança, diante de tudo que nós estamos vendo. Pandemia, 14 milhões de desempregados, crise financeira, crise econômica. Deus continua sendo soberano na história. Deus continua guiando, conduzindo as nossas vidas. Nós precisamos entender e crer e viver nesta expectativa, porque somos, irmãos, um exército que marcha de joelhos. Somos o povo da fé. A oração é um ato de fé, porque ninguém aqui jamais viu a Deus, mas cremos que Ele nos ouve e pedimos, porque Deus responde aos seus filhos, e é nessa esperança, a despeito, queridos, de todas as possibilidades. Abraão creu contra a expectativa, creu contra a lógica, porque a lógica dizia não para ele, a natureza dizia não, mas ele cria no Deus do milagre, e Deus operou um milagre na vida de Abraão, e Sara concebeu a Isaque, fruto da sua fé. Segunda característica importante da fé de Abraão: Abraão não enfraqueceu na fé, irmãos. Abraão aguardou 25 anos para ter o seu filho nos braços, não desanimou, mas perseverou, crendo, não se deixou abater. O problema nosso é que nós começamos a orar e rapidamente nos deixamos abater, desanimar. Somos um povo que se fragiliza com muita facilidade, e com que facilidade nós abandonamos, queridos, os nossos propósitos de oração. Olha o que o versículo 19 nos diz em Romanos 4: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não enfraqueceu na fé, não duvidou por incredulidade. Muitas vezes começamos a orar e rapidamente abandonamos os nossos propósitos de oração. Com que facilidade nós desistimos,
porque achamos que está demorando, que Deus está demorando a responder, porque achamos que Deus já disse não rapidamente e porque nos fragilizamos rapidamente. Nós precisamos ser mais perseverantes em oração. Em Lucas 18, Jesus narra a parábola da viúva e do juiz iníquo. Um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E aquela viúva vai até ele e diz: Senhor juiz, faz justiça à minha causa. E ele simplesmente ignora ela. Mas ela volta lá, ela persevera, insiste. E aquele juiz que não temia a Deus, desrespeitava os homens, pela perseverança pensou: vou me livrar desta mulher, vou julgar a causa dela porque ela está incomodando. E Jesus disse assim: olha, se aquele juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, atendeu a causa daquela viúva, quanto mais ao vosso Pai Celestial não ouvirá aos seus filhos, aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Jesus termina esta parábola com uma interrogação: que tipo de fé Jesus está falando? Esta fé perseverante, esta fé que persevera. E curiosamente, esta parábola que Jesus conta em Lucas 18, já tem uma nota explicativa no início. Lucas 18:1, Lucas diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Mas com que facilidade desanimamos, abandonamos as nossas causas de oração, desistimos das nossas batalhas, porque nós somos imediatistas. A geração fast food, a geração do online, da velocidade, é intolerante à espera. É difícil você falar para um adolescente que quando a internet surgiu, ela era discada via fio de telefone, que você ligava o computador, ia coar um café, voltava, tomava, bebia uma água, até a conexão ser ativada, demorava uma barbaridade. É difícil você comentar com um garoto desse, que para você fazer pesquisa em Itabuna, antes da internet, você tinha que ir ao espaço cultural. Eu morava no Sarim, eu ia a pé fazer pesquisa no espaço cultural que fica ali na Câmara de Vereadores, ou melhor dizendo, a Câmara de Vereadores fica no espaço cultural. É difícil você dizer para eles que há coisas que demoram, e esse sentimento, esta atitude, nós revelamos nas mínimas coisas. Você aperta o botão de um elevador, pode prestar atenção, você vai verificando nas luzes o andar em que o elevador se encontra, mas não é suficiente. A pessoa fica apertando várias vezes, como se aquilo fosse acelerar a descida do elevador, porque nós somos uma geração que não estamos habituados à espera, não fomos educados a esperar. Os jovens e adolescentes não sabem o que é enviar uma carta, colar o selo, mandar essa carta para São Paulo, e essa carta chegar com 10, 15 dias, porque hoje tudo é online, em um clique você fala com uma pessoa em qualquer parte do mundo. E é por isso que nós muitas vezes transferimos essa dinâmica da nossa vida do século 21 para a nossa relação com Deus. Mas Deus tem o seu tempo e o seu propósito. E o tempo de Deus não é o meu tempo. Por isso que nós desanimamos com muita facilidade. Mas Jesus nos desafia e a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes. Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, com coração alegre, feliz, com gratidão. Mas perseverai em oração. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Perseverança, ato contínuo, manutenção de uma disciplina, isto é perseverança.
Nós não podemos enfraquecer na fé, porque é nesse momento, muitas vezes, que o diabo entra em nossa mente para nos fazer abandonar os nossos propósitos, para colocar em xeque a intervenção de Deus em nossas vidas, a provisão de Deus, o milagre de Deus em nossas vidas, porque enfraquecemos na fé. A perseverança, irmãos, nos mostra que ela é a atitude dos vitoriosos. A perseverança é a atitude daqueles que alcançam as grandes lutas, que alcançam as grandes vitórias. São os perseverantes que entram para a história e não os que desistem à primeira vista. O maior presidente dos Estados Unidos, daqui a 3 dias é a posse do novo presidente, Abraham Lincoln, foi um exemplo de perseverança, porque sua vida foi cheia de derrota e de tragédia. Em 1819, a família de Lincoln foi despejada da casa onde morava e ele foi obrigado a trabalhar para sustentá-la. Em 1831, fracassou nos negócios. Em 1832, concorreu à Câmara de Deputados de Illinois e perdeu. Em 1832, perdeu o emprego. Mais tarde, nesse mesmo ano, decidiu estudar direito, mas teve a sua inscrição rejeitada. Em 1833, pediu dinheiro emprestado a um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano faliu. Passou os 17 anos seguintes pagando a dívida. Em 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835, ficou noivo, mas a morte da noiva o deixou desconsolado. Em 1836, sofreu um colapso nervoso, o que deixou preso à cama por 6 meses. Em 1838, concorreu à presidência da Câmara, foi derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu. Em 1843, concorreu ao Congresso, perdeu. Em 1846, concorreu ao Congresso outra vez, desta vez venceu, abrindo finalmente o caminho para Washington. Em 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. Em 1849, tentou um emprego no Cadastro Público de Terras, foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente na Convenção Nacional do Partido e perdeu, tendo recebido menos de 100 votos. Finalmente, queridos, em 1860, ele decidiu disputar a presidência. Lincoln venceu e foi o maior presidente da história dos Estados Unidos da América. E ele disse no seu discurso: o caminho foi irregular e acidentado, escorreguei, atrapalhei-me com minhas próprias pernas, mas me equilibrei e disse a mim mesmo: isso foi só um escorregão e não uma queda. Uma trajetória de derrotas, de tragédias, mas ele perseverou no seu sonho e alcançou. Hoje, no Distrito Federal de Washington, na capital dos Estados Unidos da América, existe um monumento a Abraham Lincoln. E ele é um exemplo de perseverança. Nós precisamos então crer e sermos perseverantes nos nossos projetos de oração, na nossa vida com Deus. Com que facilidade nós abandonamos e deixamos de lado? É na vida, são nos sonhos, na vida como igreja. Há muita fragilidade, há muito desânimo, há muita gente fraca na fé e muitas vezes na liderança. Irmãos, vamos climatizar a igreja, não dá certo. É caro, é difícil, nós não temos condições. Nós cremos no Deus que é dono do ouro e da prata. A igreja nunca deixou de fazer a sua obra por falta de recurso, porque até os ímpios Deus usa para a manutenção do seu reino. Mas se existir incredulidade em nosso coração, desânimo, nós não marchamos 1 centímetro na nossa caminhada. Mas há sempre aqueles: isso é difícil, isso vai ser complicado, deixa esse negócio para lá, o pastor está inventando alguma coisa. E é sempre assim, porque desistimos e abandonamos com muita facilidade, irmãos. Eu me lembro de um irmão que o filho estava enveredado pela droga, e ele um dia chegou para o pastor e disse: pastor, não aguento mais,
Todo dia ele chega lá drogado, viciado, criando problema, chega em casa, faz vômito, a mãe só chora, é só aborrecimento, só tristeza, só desgosto, vou colocar ele para fora. O pastor disse para ele: meu querido, não faça isso. Ele é seu filho, ele só tem você. Se você colocar ele para fora, quem vai cuidar dele? Lembre-se do que Jesus disse em João 13: tendo-os amado, amou até o fim. Ame seu filho até a última consequência. Ele não pôs o filho para fora, continuou orando. Todos os dias a mãe descia, irmãos, ia para o quarto dele, orar por ele, chorar por ele, e Deus ouviu a oração. Ele abandonou as drogas, casou, trabalha, é um servo de Jesus hoje em dia, porque ela não desanimou, nem enfraqueceu, não deu ouvido ao diabo, que diz: deixa para lá, desista desse cidadão. Nós precisamos continuar crendo enquanto há vida, há esperança. Se você enfrenta essa luta na sua família, continue orando. Seu ente querido, seu parente está vivo, respirando, continue orando por ele, porque Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem. É preciso perseverar em oração, é preciso batalhar em oração. Paulo fala à igreja de Colossenses sobre Epafrodito, e ele diz que Epafrodito batalhava por eles em oração, lutava por eles em oração, enfrentava uma batalha. Nós precisamos batalhar em oração por muita gente que está marchando a passos largos para o inferno, que está completamente escravizado pelo pecado. Batalhar em oração, pedir a Jesus: Senhor, rompe com os grilhões do pecado na vida dessa criatura. Eu continuo crendo, Senhor, enquanto Ele estiver vivo, nós estaremos aqui orando por Ele, clamando por Ele. São os perseverantes que alcançam as grandes graças. Em Mateus 7, versículo 28, Jesus dialoga com a mulher cananeia. Ela não era judia, era gentia. E ela vem até Jesus: Senhor, cura minha filha, porque minha filha é tomada por um demônio e ela fica lá naquela situação. Jesus disse assim: olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães. E ela disse: é, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus gosta da resposta dela e diz: volta, a tua filha está curada, está liberta. Não desistiu na primeira objeção, não desistiu no primeiro não. Jesus parece dar um não inicial, mas ela argumenta, ela persevera, porque a dor de sua filha era maior do que qualquer coisa para ela, era maior do que o seu constrangimento, era maior do que qualquer censura que ela sofresse de alguém, era maior do que qualquer tipo de retaliação que ela pudesse sofrer dos judeus por estar ali, qualquer censura que ela pudesse sofrer por estar falando com Jesus ou buscando Jesus em meio à multidão. A dor de sua filha era maior, e ela vai e alcança a sua graça pela sua perseverança na fé. Terceira característica da fé de Abraão: Abraão em esperança creu contra a esperança, não enfraqueceu na fé e não duvidou, irmãos. Olha o que o texto diz, versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Não duvidou, irmãos. A dúvida, irmãos, é um instrumento do diabo para impedir que nós continuemos em oração, nos relacionemos com Deus com mais intimidade e profundidade, e nós precisamos mandar a dúvida para longe. Tiago 1, versículo 6 disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma.
aquele que duvida, não pense que receberá do Senhor coisa alguma, porque o que duvida é inconstante, é lançado de um lado para outro, não tem foco. Há muita dúvida, há muita incredulidade em nosso coração. Quando você diz, fulano não tem jeito, essa situação não tem jeito, essa doença não tem jeito, o que é isso? Dúvida, incredulidade. E nós não podemos ser o povo da incredulidade, somos o povo da fé. Há muita gente incrédula em nosso meio, muita gente incrédula. A incredulidade muitas vezes manifestada pelo pessimismo, pelo desânimo, pela falta de fé. Todo projeto da igreja vai dar errado, toda busca de melhora da vida não vai dar certo. Ele é um ladrão de sonho. Todo mundo que diz que vai fazer alguma coisa, coloca 1001 empecilhos. Isso é o quê? Incredulidade no coração. Incredulidade é pecado, porque aquele que se aproxima de Deus, é preciso que ele creia que Deus existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, está na sua palavra. Por isso que nós não podemos ser incrédulos. Lembra do que Jesus disse para Tomé? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Nós não somos o povo da incredulidade, somos o povo da fé. Não duvide, antes seja fortalecido na fé, dando glória a Deus, crendo que aquele que te prometeu é poderoso para cumprir, porque Deus é poderoso para nos dar, querido, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, e é nessa dimensão que oramos. O Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando. O problema é que volta e meia a dúvida assalta o nosso coração. O que você pode fazer com isso? Há um antigo provérbio chinês que diz: você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça. Você não pode impedir que o passarinho faça cocô na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho, que ele more na sua cabeça. Assim é com a dúvida. Você pode impedir que ela habite, que ela faça ninho no seu coração. E nós precisamos sempre rechaçá-la. Quando aquele pensamento vier e dizer, rapaz, isso não vai dar certo, abandone essa questão em oração, não vai resolver não. Rechace, não, eu vou continuar perseverando. Deus é poderoso, Deus prometeu na sua palavra, que aquele a quem pedir será dado, aquele a quem bater a porta será aberta. Se eu pedir com fé, Deus ouvirá, e eu preciso perseverar nesta atitude, nesta oração, porque o Salmo 41 nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e deu ouvido ao meu clamor. Com paciência, com perseverança, com ação contínua, e Ele se inclinou para mim e deu ouvido ao meu clamor. Nós precisamos não permitir que a dúvida cresça em nosso coração, irmãos. Meu sogro narra uma história, uma ilustração. Diz que uma irmã morava próximo a um morro como esse aqui, e ela tinha lido na Bíblia que Jesus disse que se alguém tivesse fé como um grão de mostarda, pediria ao monte que se transportasse para o mar, e esse monte se transportaria. Saia daqui, vá para ali, e ele vai. E ela começou a orar: Senhor, minha casa fica apertada, com esse morro aqui na frente, eu fico com medo, tira esse morro daqui, transporta esse morro daqui para lá. E ela orava, mas ela começou a se enfraquecer na fé, ela começou a duvidar, ela começou a ser fragilizada pelo tempo. Ela disse: olha, Jesus não está me ouvindo não. Pegou a casa dela, vendeu, foi morar em outro lugar. Passado um tempo, ela tinha muitas amigas ali na comunidade, ela resolveu voltar para fazer uma visita. Quando ela voltou, não encontrou a casa dela. Disse: rapaz, está tudo diferente, onde é que fica a minha casa aqui? Uma amiga dela encontrou ela na rua e disse: não, sua casa é aquela ali. Oxe, mas tinha um morro na frente, cadê o morro? Não, menina, pouco tempo depois que você saiu, a prefeitura precisou de terra para aterrar um outro local, veio aqui, levou um monte, hoje está tudo planinho, bonitinho. Ela orou, mas não
perseverou na fé, não esperou com paciência no Senhor. Por isso a graça não chegou. Nós precisamos ser fortalecidos na fé, continuar crendo. É Deus que nos sustenta, Ele não nos desamparará, não nos abandonará. Por isso podemos dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 27, versículo 12, o salmista nos dá uma recomendação importante para as nossas vidas. Diz o texto da palavra de Deus, versículo 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o seu coração, e espera, pois, pelo Senhor. Anima-te, espera, Deus virá em seu socorro, Ele te livrará dessa situação. Seja fortalecido em Deus, porque Deus nos ajuda, nos socorre, nos auxilia, nos sustenta. Seja fortalecido por Deus, e o tempo de espera é um tempo importante para nós. Por que você não pede e no outro dia acontece, não? Porque o tempo de espera Deus utiliza para tratar as nossas vidas, para amadurecer a nossa fé, para nos tornar mais maduros na fé. O tempo de espera é um tempo importante. Quando você está orando por uma causa, já prestou atenção como nós olhamos para dentro de nós mesmos? Como nós refletimos sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa prática do Evangelho, como buscamos mais consagração, fidelidade, como buscamos praticar mais a palavra de Deus. O tempo de espera é um tempo importante, por isso não murmure, pelo contrário, dê sempre graças a Deus, haja sempre no seu coração ações de graças. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,1, fortifica-te na graça que é em Cristo. O verbo no original está na passiva, a ideia é que seja fortificado pela graça que é em Cristo. A graça de Cristo nos basta em todas essas situações, isso fortalece o nosso coração, Ele está conosco, Deus nos aceita por meio de Cristo, temos uma aliança, nada nos separará do amor de Deus, a despeito de todos, nem a morte nos separa do amor de Cristo Jesus. E é nessa segurança que vivemos, e é nessa expectativa, nessa dimensão que precisamos continuar crendo, em esperança, crendo contra a esperança, não enfraquecendo na fé, não duvidando. O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre Abraão, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Pela fé, porque sabia que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Irmãos, nessa dimensão que vivemos, talvez você esteja enfrentando uma crise financeira. Deus promete ser o seu provedor. Deus tem um compromisso com o pão de cada dia. Não é o pão do mês, não é o pão da semana. O compromisso de Deus comigo e com você é com o pão de cada dia. Talvez você esteja enfrentando lutas difíceis, doenças para as quais você não tenha recurso. A medicina não tenha recurso. Talvez você não tenha dinheiro para resolver esses problemas. Deus é o Deus do impossível. Há porventura alguma coisa impossível para mim? Nos diz o texto do profeta Isaías. Deus é um Deus do impossível. Ele abre o ventre da estéril, Ele ressuscita os mortos, Ele alimenta os seus servos, Ele sustenta as viúvas, Ele cuida dos órfãos.
Deus é o Deus do impossível. Por isso, mais do que nunca nesses dias em que temos sido desafiados por esta pandemia, pela crise que estamos enfrentando na política, na economia, na saúde pública, nos relacionamentos, precisamos continuar crendo que Deus é poderoso para restaurar as alianças, para transformar os relacionamentos, para curar as feridas. Deus é poderoso e é nessa dimensão, porque somos o povo da fé e precisamos ter essa fé inabalável, que permaneça firme a despeito de qualquer circunstância, porque nos diz o texto: o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe nesta manhã, fortaleça a minha e a sua fé, não nos permita enfraquecer, tire do meu e do seu coração a dúvida, para que possamos crer contra toda possibilidade, em esperança crer contra a esperança. Vamos ficar de pé e vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor socorro para as nossas vidas. Deus maravilhoso, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma manhã na tua presença, Senhor. Te agradecemos pela existência da tua igreja, Senhor, que se reúne aqui para te adorar, para te cultuar na beleza da tua santidade, Senhor. Meu Deus, nos ajude, Senhor, nos momentos de dúvida, nos momentos de incredulidade, nos momentos em que o sofrimento, Senhor, faz com que murmuremos, faz com que duvidemos da Tua graça, do Teu poder, do Teu milagre em nossas vidas, Pai. Fortalece a fé de cada um aqui, Senhor, que nós possamos depositar a nossa fé tão somente em Ti, porque, Senhor, as lutas nesses dias têm sido grandes, Pai. Eu não sei as lutas que os Seus servos têm enfrentado, mas o Senhor sonda os nossos corações, Senhor. O Senhor sabe do problema de cada um aqui, Senhor. Ajuda, Senhor, a enfrentar esta luta. Que o Senhor possa prover, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa aqui nesta manhã, Pai. Que acima de tudo possamos crer que a Tua graça nos basta, que o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Dai-nos um resto de manhã na Tua presença, nos ajude, nos fortaleça, nos sustente nas Tuas santas e poderosas mãos. Nós te agradecemos todas essas dádivas no santo nome de